Olá, pessoal. Olha o passo a passo que nós trouxemos hoje. Esse passo a passo foi muito pedido. A gente colocou um lacinho nesse modelo, na cor lilás, né, nos nossos shorts. Nós mostramos para vocês, nós fizemos uma encomenda para um cliente e compartilhamos aqui. E todo mundo ficou apaixonado. Um monte de gente veio pedir para a gente trazer o passo a passo dessa fofura. E nós trouxemos. É um parzinho para quem ama, parzinho GG. Nós temos uma cliente aqui que é apaixonada. Então, tudo que a gente faz no GG, a gente faz inspirado na Isabelinha, que é a filhinha dela, viu? Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos, porque assim a gente consegue trazer muito mais conteúdo de qualidade para vocês. E agora, sem demora, vamos lá conhecer a nossa lista de materiais. Nós vamos precisar aqui de linha corrente 10 para costura. Você pode usar também essa outra linha aqui, que é de costurar sofá também, que é maravilhosa, funciona super bem. Fita número 2 para fazer o acabamento. Fita de gorgurão número 9, a gente está usando em duas cores. Eu estou usando esse branco com borda dourada aqui da Sandy. E estou usando o rosa bebê da Sandy também. Essa cor aqui é a 012 e essa aqui é a 05, tá? Temos aqui também flores de malha, duas presilhas de bico de pato com 6 centímetros. Eu adoro usar essa aqui de garra dupla, tanto para presilha encapada como sem encapar. Arame, esse arame aqui é o 003, tá? É arame para bijuteria, ele é um arame muito bom, assim, que não fica preto, tá? É Cooper Wire, tá? Esse tipo de arame aqui. Nós vamos precisar também de canutilho, pérolas número 4, número 6, olha aqui, ó, cristais. Temos também aqui grãozinho de arroz. Você pode usar aí o que você tiver em casa para poder fazer o trabalho. E alfinetes para poder ajudar com as dobras do laço. Agora que você já sabe tudo que nós vamos precisar, vamos lá para o nosso passo a passo. De começar o trabalho sempre pela base do laço, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, duas fitas número 9, com 41 centímetros cada uma. Como a gente tá fazendo um parzinho, né? Então eu vou precisar de duas. E eu vou trabalhar com laço cruzado. Você pode fazer no gabarito ou fazer assim na mão, que é o que eu prefiro, é o que eu acho mais rápido. Então eu coloco aqui sobre a minha mão, vou girar essa fita por baixo, por cima e por baixo da minha mão novamente. Juntei as duas extremidades aqui. E vou prender utilizando aqui, ó, um alfinete. Você pode passar colinha de silicone aqui, você pode dar um pontinho para costurar, fica a seu critério. Eu uso só o alfinete. Vou puxar aqui, ó, dessa forma para poder centralizar e vou deitar aqui as fitas, uma sobre a outra aqui, ó. Esse laço dessa forma aqui, ele fica um pouquinho mais aberto. Se você passar essa fita que tá aqui por baixo, jogar ela aqui para cima, você consegue compactar, fechar o laço. Mas aqui eu vou deixar ele abertinho mesmo, tá? Vou segurar aqui com o alfinete de um lado e com o alfinete aqui do outro lado. E agora é só fazer o quê? Passar a costura aqui. Olha só, já costurei de um lado, vou costurar o outro, né? A outra peça, a outra base, junto aqui com vocês. Ó, vou dar um ponto de cima para baixo, aqui no centro, ó. Vou subir o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ponto. Dei 8 pontinhos aqui. Vou retirar todos os alfinetes. Lembra que nós colocamos 3? Foi 2 externos e 1 interno. E agora eu vou puxar a linha. Vou girar aqui. E vamos arrematar aqui atrás. 2 pontinhos para finalizar. A base está terminada, vamos para o próximo passo. Eu gosto de deixar pronto o aramado, tá? Então, eu já cortei aqui um pedaço de 38 centímetros de arame. Vou cortar um junto com vocês aqui, né? Porque eu vou precisar, na verdade, de 4 pedacinhos de arame desse tamanho. Então, eu corto aqui. Eu tô usando uma tesoura que a gente tem aqui no ateliê, que ela é uma tesoura já para cortar arame. Não usa a sua tesoura de cortar fita, porque vai estragar, tá? E aí eu vou fazer o quê? São 4 pedacinhos de 38 centímetros. A gente vai trabalhar com as pecinhas que a gente tem aqui, tá? Que é o canutilho e as pérolas, tá? Os cristais e os grãos de arroz. Eu faço esse trabalho com essas peças, mas se você não tiver as mesmas, tiver outras peças, não tem problema. Usa a que você tem aí para trabalhar, tá bom? Então vamos começar. Eu vou iniciar o trabalho aqui com o canutilho. Esse canutilho é um canutilho branco. E eu vou pegar um dos arames e vou trabalhar aqui colocando dentro desse canutilho mais ou menos de 10 a 11, dentro do canutilho não, nesse arame, né? 10 a 11 canutilhos. Então, você vai colocando para você fazer uma argola. Fica muito lindo. Então, você vai pegando aqui com o próprio arame
e vai ajeitando aqui, ó, junta as pontas aqui, ó, para centralizar esse canutilho, ó. Vi aqui, tá boa a argolinha que eu quero fazer? Não, quero um pouquinho maior, então coloca mais um pouco de peça. Isso aqui não tem regra, né, tá? Você coloca a quantidade que você achar que vai ficar bonita e tudo mais. O primeiro, né, você faz desse jeito, o segundo você já vê mais ou menos quantas pecinhas você colocou, e aí tenta fazer um padrão. Vou puxar aqui novamente, ó. Agora eu acho que tá um tamanho legal. Eu junto as peças aqui, ó, e vou fazer o que aqui? Vou dar uma giradinha aqui, tá? Girei. Vou deixar aqui uma haste de mais ou menos de 1 centímetro, um pouquinho, tá? E vou colocar as outras peças. Aqui a gente usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pecinhas, tá? Mas você pode usar de 10 a 15 aí, o tamanho que você quiser. O próximo passo que eu vou colocar aqui é um grãozinho de arroz que eu vou pôr de um lado. Então, coloquei aqui no meu lado direito um grãozinho de arroz que eu vou subir aqui, ó. Vai ficar mais baixo um pouquinho que essa argolinha que eu fiz. E vou girar aqui. Dei umas giradinhas, formei um galinho de mais ou menos 1 centímetro. Vou rodar aqui 1, 2, 3 vezes. E vou colocar uma peça do outro lado aqui. Eu vou escolher uma pérola número 6 para colocar aqui do outro lado. Pérola número 6 encaixada. Fazer o mesmo processo de virar aqui o arame. Seguro aqui, ó. Deixo ela mais ou menos, né, no meio aqui, um pouco mais baixa que a argolinha. Vou torcer e vou dar uma inclinadinha. Vou girar mais 1, 2, 3 vezes. Vou colocar aqui, ó, embaixo do grão de arroz, um cristalzinho. Mesmo mecanismo, né? Deixo uma perninha aqui, ela um pouquinho, né, mais baixa que o grãozinho de arroz. Vou girar. Vou girar 1, 2, 3. E embaixo da pérola número 6, eu vou colocar 3 pérolas número 4. Então, 1, 2, 3. Coloquei. Dobro a haste aqui do arame. E vou girar. Pronto. Agora eu giro aqui o restante, mais um pouquinho do galho. E tá prontinho meu galinho. Quantas vezes eu vou fazer esse trabalho aqui? Vou fazer esse trabalho mais 3 vezes, porque eu preciso de 4 galinhos como esse para fazer o parzinho. Se você estiver fazendo um laço só, faça só 2. Mas se você quiser fazer o par, você precisa de 4 laços, 4 galhos, tá? Então vamos continuar. Prontinho, pessoal. Já fiz as 4 hastes. E aí nós vamos trabalhar com essas hastes aqui em cima do nosso laço, ó. Então nós vamos juntar elas de 2 em 2, certo? Para que elas fiquem mais ou menos dessa forma aqui. Então eu vou pegar a haste aqui, vou girar as perninhas que sobraram aqui, ó, certo? E aí eu vou trabalhar observando aqui, né, qual é o tamanho de haste que eu vou precisar, que vai ser mais ou menos isso aqui, ó, tá? Em cima do laço. Então eu já vou deixar ela pronta aqui, vou juntar a outra e vou deixar pronta ali também. Isso. Prontinho, ó. As 2 hastes estão do mesmo tamanho aqui, ó, e vão ficar aqui reservadas. Nós iremos trabalhar agora com o laço principal. Para isso, nós precisamos de 4 fitas, cada pedaço com 21 centímetros. E, além disso, nós vamos fazer, nesses pedaços de 21 centímetros, 2 marcações de 6,5 centímetros nas extremidades da fita. 6,5 centímetros de um lado e do outro. Você faça isso nas 4 fitas. A dobra é igual para todas elas, tá? Então, você vai pegar a fita, coloca esse alfinete aqui para a parte de baixo, vira a ponta da fita aqui, ó, para cima da fita, né? Eu peguei essa ponta direita, virei para a esquerda, fiz isso, vou virar essa ponta para cima, segurando ela aqui, ó, embaixo. Então, eu viro ela rente aqui, ó, vou segurar aqui com o alfinete, certo? E aí eu vou fazer o quê? Vou descer essa ponta aqui, ó, até chegar aqui embaixo, nessa parte aqui de baixo, tá? Fiz isso. Vou segurar aqui todas as fitas com o alfinete de um lado e do outro aqui, ó. Pronto, ficou assim.
Dessa forma. O que eu faço do outro lado? A mesma coisa. Jogo essa fita, ó, da esquerda para a direita. Fiz isso. Se você não quiser segurar nesse primeiro momento aqui com o alfinete, não precisa. Joga a ponta para cima aqui, ó. Segura firme aqui com seu dedo e desce a ponta para baixo. Ó. Desceu. O que você vai fazer? Segura todas as fitas aqui com o alfinete. E aqui também é legal você segurar as fitas, tá? Você vai fazer isso aqui quantas vezes? 4 vezes você vai fazer esse mecanismo, tá? Em todas as fitas é o mesmo processo. Vamos fazer mais uma vez? Então, eu pego os alfinetes aqui, coloco a ponta aqui para baixo, peguei a fita, coloquei a ponta, a cabecinha do alfinete para baixo, jogo para cima da fita, né? Peguei o lado direito, joguei em cima do esquerdo, segurei aqui, jogo essa ponta dessa fita para cima, e agora eu vou descer, seguro aqui, né, para ela não sair do lugar, e vou descer a fita aqui para baixo. Fiz isso, ajeito aqui, ó, e seguro todas as fitas com o alfinete de um lado e do outro aqui, ó, para a fita não sair do lugar, pra você costurar com tranquilidade, ó. Se você quiser segurar também com a presilha de bico de pato, você pode. Joguei aqui, ó, da esquerda para a direita, ok. Jogo a fita para cima, desço a fita para baixo, seguro aqui, ó, todas as fitas com o alfinete e chego aqui no outro lado, na outra extremidade, seguro todas as fitas com o alfinete, ok? Fiz isso 2 vezes, vou fazer mais 2 e já volto. Prontinho, terminei de fazer todas as 4 peças e agora nós vamos partir para a costura. Pessoal, já fiz um lacinho, fiz o lado do outro, né? Vou finalizar com vocês. A costura é igual nas 4 peças, tá? E essa costura é muito importante. Esse laço aqui tem 2 segredinhos. Primeiro, essa distância que fica aqui entre as fitas. Na hora que a gente vai dobrar, tem hora que uns ficam maiores, outros ficam menores, principalmente quando a gente não tem muita prática. Não precisa preocupar. Ai, olha, o dela ficou 3 milímetros, o meu ficou meio centímetro. Não tem problema, tá? Você deixa todos os seus lacinhos parecidos uns com os outros na questão do espaço aqui, mas se você tiver um espaço um pouquinho maior que o meu, não tem problema. Outra coisa, isso é normal de acontecer, tá? Na hora de fazer as dobras. Outra coisa, a costura aqui é muito importante. Então, você tem que prestar atenção nessa costura, que o segredo da volta do laço é justamente essa parte. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o alfinete que tá aqui e vou dar o primeiro ponto aqui, ó, pegando todas as fitas. Tenha certeza que pegou todas, tá? Aí, eu vou dar um segundo ponto aqui. 3, 4, 5. Esse laço você vai dar 5 pontos aqui e 5 pontos aqui, tá? Não são 6, são 5. Então, dei 5, vai sair a minha agulha aqui, ó, embaixo. E aí, eu vou vir aqui, ó, e vou começar aqui do outro lado. Eu não vou dar ponto aqui nesse espaço. Vou dar ponto já aqui do outro lado. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4. E aí, eu venho aqui, tiro o alfinete, né, e dou o 5º ponto aqui, pegando todas as fitas, tá? Tirei todos os alfinetes. Vou puxar, ó, o laço já tá pronto. Olha que lindo, ele faz umas dobras aqui, ó. É muito bonito, uma orelhinha, né? Então, eu venho aqui. Como é uma fita só, ele é muito fácil muito leve, né, para costurar, não é um laço pesado. Vou puxar aqui, ó. Vou dar um ponto. Aqui, mais um ponto para segurar a linha, e aí vou colar essas 2 partes. Eu não vou cortar essa linha, porque eu vou colar e costurar. Então, vou vir aqui, passei a cola. Gente, essa cola quente que eu tô usando aqui é da Tec Bond, tá? Para artesanato, é uma cola maravilhosa, segura muito bem. Então, vou segurar aqui, assim que essa cola esfriar, eu vou dar uns pontinhos aqui para garantir que essas 2 peças fiquem bem juntinhas. Prontinho, já esfriou a cola. Então, o que eu faço? A linha tá aqui. Eu venho aqui, vou jogar aqui um pontinho para um lado, um pontinho do outro lado. Vou puxar aqui, ó. E vou passar a agulha aqui e vou dar um nozinho. Só para garantir o trabalho. Venho aqui e vou fazer a mesma coisa. Ele fica maravilhoso. Se você quiser vender ele assim, ó,
né, só fazer um acabamento você pode. Eu coloquei essa base porque minha cliente gosta muito de parzinho GG, ela gosta do parzinho grande, então por isso que a gente coloca essa base para ela, tá bom? Vamos montar o restante do laço. Tudo pronto para a gente finalizar o nosso laço. Então eu vou pegar a base, vou ajeitar, né, direitinho, vou passar cola aqui com cuidado. Vou vir com esse lacinho que a gente fez, que é o laço principal, vou jogar ele em cima da base aqui. Seguro ele com firmeza. Vou trabalhar aqui com a fita número 2. Vou começar esse acabamento em cima do laço, que é a parte onde a gente tem a costura aqui. Essa cola vai ajudar a gente a segurar ainda mais essa costura que a gente fez. Vamos girar aqui a fita. Passo cola quente aqui atrás, um pinguinho. Girei aqui mais uma vez. E agora, eu vou fazer o quê? Vou colocar o meu arranjinho aqui em cima, ó. Eu quero que ele fique aqui, já medi com o outro, tá do mesmo tamanho, tá? E aí eu vou observar aqui, ó, tá cristal, cristal, arroz, arroz. Então, o que que eu faço? Vou girar aqui para ficar arroz em cima, arroz embaixo. Pronto. Vou girar aqui, vou fazer uma espécie de voltinha aqui em cima com esse pedaço que sobrou. Não vou fazer todo, tá? Porque senão fica muito grosso. Vou tirar o excesso de arame aqui. Ok, coloquei lá em cima novamente para conferir se tá tudo certo. Tá tudo certo? Vou fazer o quê? Vou colocar um pinguinho de cola aqui. Coloco o aramado. Vou pressionar com uma tesoura aqui. Ok. Vou colocar mais um pingo de cola sobre o arame e vou girar a fita número 2 aqui em cima. Com cuidado para que fique bem feito, para você não machucar, não queimar, né? E vou encaixar aqui a presilha de bico de pato. Como esse laço aqui, ele não tem um lado específico e tarará, você vai observar, né? Que você pode colocar essa presilha sem preocupação. Vou passar mais uma vez aqui. Ok. E vou cortar essa fita aqui em cima, ó. Eu vou cortar usando a minha maquininha de corte, que ela já corta e já sela ao mesmo tempo. Mas você pode cortar com a tesoura, selar com isqueiro, tá? Sem problema nenhum, se você ainda não tiver a maquininha. Porém, essa maquininha aqui, eu recomendo muito que vocês tenham, porque ela ajuda muito, 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 tá? A fazer os cortes e tudo mais. É um item essencial do ateliê. Então, nós vamos vir aqui. Vamos passar cola. E vamos finalizar essa parte. Fiz isso. Vou colocar um toque especial aqui, que é uma florzinha de malha, tá? Você pode usar outras coisas aí se você tiver, mas essa flor de malha ficou um charme aqui em cima. Olha que lindo esse parzinho, para quem gosta de luxo, né? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, porque isso ajuda muito a gente. E muito obrigada por ter vindo até aqui. E eu encontro vocês numa próxima aula. Tchau, tchau!